Eita, já começou bem. Caralho. Meu Deus. É porque esse, olha só. Esse é o meu tripé. E aí galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Hoje aqui eu tô dando uma de Whindersson, tô gravando num quarto de hotel, porque eu vim pra São Paulo. E na verdade esse vídeo era pra ser feito no YouTube Space, e eu marquei um horário pra ir lá, pra gravar lá, então eu não trouxe nem a minha câmera, nem meu microfone, porque eu achei que eu ia gravar lá, eu não precisaria trazer. Só que bem no dia que eu ia gravar, descobriram que a Eletropaulo ia fazer uma manutenção, aí não tem estúdio sem luz, né? E aí eu vou gravar aqui mesmo, então se ficar muito ruim, desculpa, mas o que importa é o conteúdo. Falando em Whindersson, é muito louco que um nordestino com uma câmera fazendo vídeo sem camisa tenha conseguido a posição de maior canal do YouTube brasileiro. Isso é muito massa porque mostra que o YouTube ele não tem receita mágica, não adianta você ter os melhores equipamentos, porque isso não é questão de sucesso, questão de sucesso é o conteúdo. Na verdade, pra você entrar no YouTube, você não precisa passar por nenhum tipo de filtro. Ninguém diz se você pode ou não pode, você simplesmente abre o canal e aí você começa a fazer vídeos, entendeu? Agora, pra você entrar na mídia tradicional, não é bem assim. Existe um filtro invisível que a gente não vê, que faz com que ela não represente, na verdade, os brasileiros, e sim apenas uma parcela que é permitida passar por esse filtro. E as pessoas com deficiência estão fora da mídia tradicional há muito tempo. Eu tenho umas perguntas a fazer para nossa imprensa. Qual será o futuro da imprensa brasileira nos próximos anos? Irá assumir publicamente a pessoa com deficiência como inserida na sociedade ou vai continuar ignorando as pautas que existem e ignorar que pessoa com deficiência e deficiência é um assunto público nacional? Porque essas pessoas já fazem mais de 30% da parcela da população. Então, são sim grandes e representativas, só que não vemos na mídia. E o que tem a ver na mídia? Bom, ninguém tem dúvida que quando a gente vê um seriado, quando a gente vê um filme, quando a gente vê uma novela, quando a gente vê um programa de TV, acabamos construindo conceitos e tomando atitudes baseadas nisso. Acaba que a gente sabe que na mídia brasileira ela não representa toda a parcela da população. A porcentagem, por exemplo, de negros e brancos é muito diferente. E isso não é só na brasileira, isso é na mundial. Pensando nisso, está acontecendo um movimento de inserção e inclusão dessas pessoas, como nos casos da série 3% do Netflix, que é uma série brasileira, que quase equipara, quase equipara o número de negros e brancos. Também tem uma pessoa com deficiência, um cadeirante. Também coloca mulheres em posições de destaque. Então, é uma série que está trabalhando na parte de inclusão de mulheres no poder, negros e pessoas com deficiência. Só que isso não é o suficiente, porque ainda é muito discrepante, ainda é muito pouca a ação que está ocorrendo. Esses personagens, eles acabam tendo conceitos pré-estabelecidos e que não necessariamente representam a pessoa com deficiência, como o capacitismo, que a gente já falou algumas vezes e que vai aparecer aqui. Caso você não tenha assistido esse vídeo ainda, é muito importante que você assista. Nós sabemos que estamos num país com muitas diferenças, com muitas tribos, com muitas raças, com muitos povos. Nós somos uma grande mistura. Essa mistura, ela não é representada na mídia, a gente sabe disso. Ou ela aparece muito pouco e de forma estereotipada, como acontece muito com os gays, que agora estão inseridos em todas as novelas, em muitos filmes, e isso é ótimo, só que muitos gays não são representados por aquele estereótipo de gay que a gente acaba assistindo toda vez. Então, a diversidade das pessoas, ela é infinita. E a mídia precisa começar a tratar desses temas, porque esses temas são de interesse público nacional. As pessoas acabam confundindo as coisas e achando que esse tema não precisa ser discutido porque esse tema é só importante para a pessoa que tem na família. Ah, eu tenho um filho com deficiência, aí sim que eu vou ter interesse nisso, mas eu como sociedade, isso aí é o fardo. A pessoa acaba achando que é isso, que é um fardo da família com a pessoa com deficiência, e esquece que essas pessoas, elas fazem parte da população, mas você vai cruzar com elas de uma hora ou outra a gente vai se encontrar na rua, e aí você vai ficar me olhando com uma cara de
espanto, pena. Não, eu quero ser tratada com naturalidade. Será que é querer demais? Será que é pedir demais? O grande desafio é quando a mídia perceber que ela tem que incluir, que ela vai ter que uma hora ou outra abordar questões relacionadas à pessoa com deficiência de uma forma não estereotipada. Aí ela vai ver que ela não vai saber como fazer isso. Até agora, a mídia levanta de forma superficial a deficiência. Ela acaba focando na pessoa com deficiência e ela não foca nas questões arquitetônicas, nas questões sociais, nas questões de inclusão. Isso é muito deficitário, porque a gente precisa falar sobre isso. É um problema. Somos 30% da população que sofremos dificuldades e preconceitos todos os dias. Nossos direitos são negligenciados todos os dias. Será que sou eu que tenho que dar um recado para que todos os jornais entendam que a pessoa com deficiência é mais do que caso de superação, é mais do que herói e é muito mais do que apenas pautas relacionadas à deficiência? A mídia, para ela ser inclusiva, ela tem que pegar pessoas com deficiência e perguntar sobre os filmes que elas estão assistindo. Pegar uma pessoa com deficiência e fazer o protagonista da novela. Por que não? É estranho? É claro que é estranho. É estranho porque não é visto. Se for visto, não vai ser mais estranho. Vai ser cotidiano. E é isso que a gente precisa. A gente precisa parar de esconder a deficiência. A gente precisa sair do armário e poder ser visto. Todos somos diferentes. A gente sabe disso, né, pessoal? Você é diferente de mim, claro, mas também você é diferente de sua mãe. Também você é diferente do seu irmão, a não ser que vocês sejam gêmeos. Mas mesmo que vocês sejam gêmeos, vocês podem ser diferentes também. Mas, Mari, como que a mídia pode fazer isso? Como que ela pode incluir sem discriminar? Ela pode fazer isso de várias formas. Eu vou dar aqui algumas sugestõezinhas, tá? Bom, ela pode incluir pessoas com deficiência em campanhas publicitárias, tipo, tá passando uma propaganda aí da C&A. E aí tem uma pessoa que não tem um braço na propaganda. Nossa, e aí? Gente, pode ser, não pode? Não tem um monte de gente sem braço por aí? Não tem um monte de gente sem perna por aí? Não tem um monte de cadeirante por aí? Por que não pode incluir na campanha? Tenho certeza que, seria massa. Outra ideia. Por que a imprensa também não inclui uma pessoa com deficiência quando vai falar de qualquer outra coisa? Quando vai falar de cinema, quando vai falar de religião, quando vai falar de moda? A mídia, ela tem que entender que as pessoas com deficiência, elas não são vítimas e elas também não são obrigatoriamente heroínas. Elas são pessoas humanas que são também incluídas na sociedade, que trabalham, vivem, e também a mídia deve se atualizar aos termos corretos para falar de pessoa com deficiência. E pensando em vocês, já deixando a dica aqui, aqui na descrição tem 2 links. Um link aqui é o Manual de Imprensa da Gadim Brasil. Eles são maravilhosos, é muito bom ler, porque diz tudinho o que você pode falar, o que você não pode falar, como que fala, como é que fala isso, como é que fala aquilo, entendeu? E ficamos de olho para ver como a imprensa irá se posicionar nos próximos anos sobre essa questão. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo meio pesado, né? Mas aí tá tudo colorido aqui, foi dar pra dar uma quebrada, entendeu? Na seriedade. Mas existem assuntos que precisam ser falados e alguém tem que falar sobre isso. Então tá, beijo, é nóis!